Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Luísa Freitas Anes, eu sou estudante do curso de Direito do 9º semestre da Universidade Federal de Santa Maria, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A minha pesquisa, de imediato, ela trata sobre os direitos femininos através de uma perspectiva do romance medieval Tristão e Isolda, onde vai ser feita uma análise comparativa entre as leis medievais e os pactos internacionais de direitos humanos. De início, é muito importante trazer que a história de Tristão e Isolda é muito mais do que aquilo que se trata de um amor proibido. Não é apenas uma tragédia romântica que vai trazer a questão do amor cortês. É muito mais do que isso. E pela vertente do direito da literatura, a gente consegue, através das obras literárias, identificar questões de estruturas jurídicas de épocas completamente diferentes, né? A obra, ela não é apenas um romance, ela é um espelho de uma sociedade medieval que vai refletir estruturas de poder que silenciavam as mulheres, que segregavam as mulheres em determinados grupos, mas principalmente o grupo feminino. Então, a gente vê uma questão de gênero muito latente nesse período histórico, e a obra ela vai trazer justamente isso. Então, como a mulher ela vai ser representada nessa obra, e as suas relações com normas jurídicas sociais da Europa medieval, de maneira análoga e comparativa, com avanços de tratados internacionais contemporâneos. Então, será mesmo que a gente avançou nesse quesito? Será que a gente não tem um reflexo ainda muito forte, latente desse sistema patriarcal? A Igreja Católica, ela tinha uma influência muito forte nos costumes. Então, a gente tinha essa divisão, essa desigualdade em que a mulher ela era vista como uma coisa, de início uma coisa do seu pai, depois ela passa para ser uma propriedade do seu marido. Então, a mulher ela não era vista como uma detentora de direitos. Isso que é algo muito importante que a gente tem que ter em mente nesse trabalho, para conseguir fazer essa comparação. A gente via que o homem ele não era punido da mesma maneira. Então, a infidelidade, o adultério, ele era crime para a mulher. E o homem, por muito tempo, existia um julgamento completamente desigual. Então, enquanto Isolda ela enfrentava a fogueira por amor, hoje temos tratados que vão proteger as mulheres. Mas como a gente chegou até aqui? Qual foi o avanço? O que foi necessário para que a gente conseguisse essas mudanças? Não digo drásticas, porque a gente ainda caminha muito para que a mulher tenha um papel significativo e ocupe espaços, os mesmos espaços masculinos, mas é muito importante a gente comparar o medieval e o contemporâneo, Então, a gente busca aqui analisar a representação da mulher em Tristão e Isolda, como ela era representada, comparar as normas medievais com tratados modernos. Por fim, a gente vai refletir sobre os avanços e desafios atuais. Então, a gente avança da história do período medieval e a gente vem para o século XX e XXI. A título de exemplos de políticas modernas, são de Istambul, principalmente combate à violência de gênero e a proteção legal. Lá, de um tempo para cá, ocorreram mudanças muito significativas, muito rápidas, mas a gente tem que entender que são anos de opressão. Então, como a gente vê a mulher na Europa medieval como uma propriedade de uma pessoa, direito canônico e a subordinação feminina, casamentos arranjados,
julgamento por adultério era visto de formas diferentes para o homem e para a mulher, casamento forçado como uma estratégia política, que a mulher não podia não podia tomar decisões referentes a ela mesma, né? E a acusação de infidelidade em julgamento injusto. Não era nem um pouco observada direitos inerentes à mulher, mas sim àquele que era o seu guardião. Então, a gente bate muito na tecla de que havia uma desigualdade jurídica na Idade Média muito forte. Então, as leis medievais, justiça para homens, castigo para as mulheres, a mulher ela ia ser castigada de qualquer jeito. Sendo de cunho social, porque se fosse uma questão de adultério, ela ia ser extremamente renegada pela sociedade, ela ia ser extremamente julgada, seja no cunho jurídico, porque ela realmente ia ser morta em praça pública, queimada na fogueira pelos seus crimes. Então, homens tinham liberdade sexual e eram o adultério, como é o caso de Tristão e Isolda, ele era visto, né, como algo normal e não era punido, era uma punidade, né? E as mulheres eram uma punição exemplar. A gente via na questão as mulheres sendo queimadas na fogueira pela Inquisição. Então, era em praça pública. Então, era algo muito complicado. Então, agora eu vou trazer a questão do feudalismo aos direitos humanos, um percurso de séculos. Então, a gente tem, como eu havia dito, né, principais garantias: direito ao voto, educação, autonomia, combate à discriminação em todas as esferas, né? Mas a gente ainda tem muito a caminhar. E a obra, ela traz basicamente a hipocrisia de uma sociedade que vai idolatrar o amor cortês, mas condena a mulher à submissão. A mulher era a áurea, a mulher era Deus, a mulher era minha amiga, minha mulher era... Mas ela não era vista. Tanto que as obras do trovadorismo eram escritas por homens e a voz feminina era de um homem. Então, a traição de Isolda, ela vai servir basicamente como uma resistência simbólica a um sistema opressor. O direito e a literatura, ele vai vir como uma narrativa medieval, ele vai vir trazendo um panorama de como uma narrativa medieval ela vai ajudar a entender a luta histórica das mulheres por autonomia e por direitos. E, principalmente, como os pactos internacionais de direitos humanos, eles vão desconstruir estruturas patriarcais herdadas de outras fontes de direito, como é o caso do direito canônico, como é o caso do direito romano, né? Então, a Isolda, ela foi julgada por amar, mas hoje, graças a séculos de lutas, as mulheres podem e devem ser julgadas apenas em tribunais justos, não por códigos de honra arcaicos, e julgadas por seus atos. Eu trago aqui a questão da Convenção de Istambul, né, do ano de 2011, extremamente recente, né, que é a criminalização da violência doméstica, apoio às vítimas e prevenção. No Brasil, a gente tem o caso da Maria da Penha, que é uma lei de 2006, algo muito recente, que trata da questão do crime de feminicídio, que é o ódio, né, voltado a questões justamente de gênero, e reconhece, além de ser um agravante, né, reconhece que é voltado por questões de gênero, contra o sexo feminino, o gênero feminino. Trago aqui também uma comparação muito importante, né, da idade medieval contra a idade moderna, a idade contemporânea. O que será que mudou? Será que a gente continua mesmo? Será que a gente ainda tem alguns vestígios do passado? Então, eu trago a questão da Idade Média, o casamento arranjado, o julgamento por honra, a mulher vista como uma propriedade. Já no século XXI, a gente tem um livre consentimento, né? Pelo menos é o que se busca. Leis contra a violência,
maior autonomia jurídica. As legislações, elas visam, a grande maioria, sabemos que temos alguns casos isolados, mas a grande maioria visa ceder igualdade entre os gêneros, principalmente na questão do mercado de trabalho, né, proteger a mulher, proteger a maternidade, estabelecer direitos, né. Então, como eu disse, avanço sim, mas a luta continua. Então, a OMS, ela fez uma pesquisa de que a cada 3 mulheres em todo o mundo, uma sofre violência doméstica. Então, ainda são longos anos, né, são várias lutas, e as mulheres devem assumir papéis importantes dentro de uma sociedade. Então, resumindo, a gente traz a literatura aqui como uma denúncia, não, então que nenhuma mulher ela precise ser uma heroína trágica para ser ouvida. Né? A obra ela expõe a hipocrisia de uma sociedade patriarcal, em que o homem pode, a mulher não pode. A opressão de Isolda ela vai refletir em estruturas medievais, o que a literatura ela traz de uma maneira espetacular. E os tratados modernos são conquistas, realmente, né? Mas não é o fim da jornada. Então, concluindo, a obra Tristão e Isolda, ela revela a opressão sistemática contra mulheres no feudalismo, mas não só no feudalismo, porque é uma herança histórica, enquanto os tratados modernos são fruto dessa resistência. Mas apesar desses avanços, a gente ainda vive um mundo onde as mulheres são queimadas simbolicamente, na política, no mercado de trabalho, nas ruas. Então, a história de Isolda, ela nos lembra que a luta pelo fim dessa desigualdade de gênero, pela equidade de gênero, ela é contínua. E ela não pode parar. Ou seja, é uma reflexão muito importante que a gente precisa não apenas celebrar as conquistas, mas exigir a aplicação efetiva desses tratados nas nossas, principalmente naquilo que reflete o nosso ordenamento jurídico, assim como em questões de políticas públicas, e principalmente que a literatura ela nos inspire a escrever um futuro em que nenhuma mulher precise ser uma heroína trágica para poder ser ouvida. No mais, eu gostaria de agradecer e fico à disposição. Qualquer dúvida, questionamentos podem ser feitos. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.